Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Nosso alimento diário, meditação na palavra de Deus. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Muitas pessoas hoje, e também no primeiro século, quando o Novo Testamento estava sendo escrito, eles não negam a importância de Jesus. O que as pessoas negam é a singularidade de Jesus. Por isso, um dos maiores inimigos do verdadeiro evangelho sempre foi e será a pluralidade. Então, há pessoas que elas até acreditam em Jesus, mas elas pensam que elas precisam de Jesus e mais muitas coisas, e mais leis, e mais obras, e mais crenças supersticiosas. Superstição é toda fé sem fundamento bíblico, e isso pode brotar em meio cristão, de pessoas que falam de Jesus e leem a palavra. Por isso, esta carta é tão importante para nós, porque Colossenses, como temos falado, revela a centralidade de Jesus. E agora, nessa segunda parte do capítulo 1, queremos falar um pouco sobre a singularidade de Jesus. Porque o entendimento e a revelação correta de quem é Jesus é que vai construir a nossa vida cristã de maneira autêntica, verdadeira, genuína. É o conhecimento de Jesus que me faz me tornar um verdadeiro adorador, edificar uma vida espiritual realmente que agrade a Deus. É o conhecimento de Jesus, contínuo, crescente, verdadeiro, genuíno. Porque nós podemos estar tendo uma ideia acerca de Jesus falsa.
religiosa, humanista e até mesmo uma visão de Jesus distorcida pelo próprio inimigo. Amado, nós precisamos conhecer cada dia mais ao Senhor. E mesmo escrevendo a uma igreja que Paulo não conhecia, na cidade de Colossos, ali, como já falamos ontem, na atual Turquia, próximo a Laodiceia, próximo a Éfeso, Paulo se preocupa, ainda que ele agradecesse a Deus por essa igreja, ele se preocupa que essa igreja mantenha a centralidade em Jesus. E o capítulo 1, a partir do versículo 12 ou 13, Paulo vai nos dar, pelo Espírito Santo, uma revelação gloriosa de quem é Jesus. Porque a visão correta de Jesus é que me conduz à salvação, que me conduz à santificação, o que gera em mim verdadeira identidade de filho de Deus. A verdadeira revelação de quem é Jesus é que me faz ter uma vida com propósito, dentro da vontade de Deus, dentro dos planos de Deus, e não uma vida do meu jeito, onde Jesus é apenas um detalhe, um acessório. Jesus não é acessório, Jesus é tudo que nós temos, e é isso que Paulo vai mostrar. A partir do versículo 13, eu destaquei aqui pelo menos 7 atributos de Jesus que Paulo destaca para nós. Primeiro, Paulo diz que Jesus é o Filho amado de Deus. Versículo 13, diz aí: ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Jesus, então, é o Filho de Deus, unigênito. Ele é Deus, Ele é Senhor, mas o texto nos mostra que Ele é Filho amado, Ele é o Filho de Deus. Segundo, o texto nos mostra que Jesus também é Rei, e Ele é o Rei dos Reis. No versículo 13, quando fala acerca deste Filho amado, diz que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Ele é Filho de Deus, mas Ele tem um reino. Ele é Filho de Deus, mas Ele reina, Ele governa. Amado, o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é reino de Deus. É estar debaixo da vontade, do governo, dos princípios, da soberania, dos valores. É compreensão que somos cidadãos de um reino verdadeiro, é um reino real, ainda que ele seja um reino invisível e que está dentro de nós. Mas crer no Evangelho, amado, é você se render a um rei, você reconhecer que os seus direitos foram renunciados, para que os direitos do Senhor sejam manifestados na nossa vida. Por isso nós não fazemos a nossa vontade, nós buscamos fazer a vontade de Deus. Nós não oramos para que as coisas aconteçam como a gente quer, nós oramos para que venha o reino de Deus, o reino dos céus. Quantas pessoas colocando esperança em governos humanos? Nossa esperança está no reino de Deus, Ele é o Rei dos Reis. A partir também do versículo 13, quando Paulo começa dizendo que Ele nos libertou do poder das trevas, podemos também afirmar que Jesus é o libertador da nossa alma. Existem trevas espirituais, a Bíblia fala sobre demônios, principados e potestades malignas, que tentam nos influenciar o tempo todo. Existe uma guerra espiritual contínua. Existe uma poeira espiritual que cai sobre nós todos os dias, uma influência que Satanás tenta exercer em nossa vida através da cultura, através da mídia, através das amizades. Satanás tenta de alguma forma nos contaminar com os valores ou com toda a falta da centralidade de Cristo. Satanás tenta nos influenciar com uma mentalidade que Cristo não precisa ser o centro, mas a Bíblia diz que Jesus, Ele libertou a gente do poder das trevas e nos transportou para o seu reino, para o reino do seu Filho amado. O Pai, o nosso Deus, Ele nos tirou da influência de Satanás, da influência deste mundo. Somente em Jesus, somente Jesus liberta o homem da influência de Satanás, da influência dos pensamentos do inimigo. Somente em Jesus. Nenhuma religião faz isso. Nenhuma religião que se assuma
usando o nome de Jesus. Nós precisamos estar em Cristo. Ele é filho, ele é rei, ele é libertador. Mas vamos ver mais alguns atributos do Senhor Jesus. Em quarto lugar, Paulo mostra que Jesus também é o Salvador. Ele é o único que salva. Ele é o único. Versículo 14 diz: em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. A Bíblia diz que todo homem nasceu debaixo da consequência do pecado de Adão, e todos nós nascemos já com o DNA inclinado ao pecado, e só há salvação em Cristo Jesus. Ele é o Salvador. Pelo seu sangue ele nos purifica de todo pecado, ele nos liberta da condenação dos nossos pecados antes de o conhecer, ele nos liberta do domínio do pecado em nosso presente, nos ensinando a viver e nos libertando para que a gente viva uma vida santa, e ele nos liberta no futuro, na eternidade, da presença do pecado, quando estaremos com ele para sempre. Somente Jesus é o Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Aleluia. Em Atos capítulo 4 diz que não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então não importa a religiosidade ou as obras que eu faço, somente Jesus traz salvação. Ele é o único Salvador. Por quê? Porque a salvação está no sangue que ele derramou na cruz por nós. Ele nos redimiu, ele nos comprou, ele nos purificou. Você não pertence mais a este mundo se você está em Cristo. Você não pertence mais a você mesmo. Você pertence a Jesus e devemos permanecer nele. Em quinto lugar, Colossenses também diz que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Versículo 15, que afirmação maravilhosa. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem exata. Você quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Você quer saber o que Deus quer falar com você? Ouça Jesus. Você quer conhecer mais a Deus? Conheça a Jesus. Jesus, então, como Filho de Deus, ele revela o Pai. Ele e o Pai são um. O Deus triuno, o grande mistério, que não cabe no intelecto, na explicação, na lógica humana, até porque nós estamos falando aqui da essência de quem Deus é. E sabe, amado, nós só podemos orar porque Deus é triuno. Nós só podemos orar ao Pai porque Jesus é o nosso mediador. Nós só podemos invocar a Jesus porque o Espírito Santo revela quem é Jesus. E nós só podemos ser respondidos porque Deus, ele é Pai. E como um pai, ele nos ama e ele nos responde como a filhos. E nos responde por causa de Jesus. Quando você ora em nome de Jesus, você está chegando ao Pai e dizendo: Pai, me responde, assim como o Senhor responde ao seu próprio Filho Jesus. E isto é orar, viver em nome de Jesus. Ele é a imagem exata. Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel, Deus também se ira, porque isso é atributo de Deus. Deus é todo poderoso. Jesus é a revelação exata de quem é Deus, porque ele é Deus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. E é isso que Paulo diz no versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, mas que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que coisa maravilhosa, amado, conhecer quem é Jesus. E em sexto lugar, são 7 atributos que eu quero destacar. Em sexto, Jesus é o Criador, sustentador, o propósito e o reconciliador de todas as coisas. São muitas palavras, porém a ênfase aqui, do versículo 13 até o versículo 22, é a palavra ou sinônimo da palavra tudo. A palavra tudo, todas, todos, aparece pelo menos 8 vezes nesse trechinho pequeno. Ou seja, Jesus criou todas as coisas, Jesus sustenta em suas mãos, tudo subsiste nele. O propósito de todas as coisas é o Senhor Jesus, é glorificá-lo, é adorá-lo, é exaltá-lo. E também, amado, ele é que reconcilia todas as coisas
através do seu sangue, através da sua graça, através da sua bondade, através da sua misericórdia. Amado, todas as coisas foram feitas e são sustentadas por Ele e para a glória dEle. Aleluia. Você não existe para exaltar o seu nome, para exaltar os seus projetos, para poder sobressair. Todos nós temos uma batalha interior em busca de reconhecimento, de orgulhos e vaidades, de individualismo. Todos nós vamos precisar lutar contra isso. Nós precisamos entender que Ele é o centro de todas as coisas. Olhe comigo só para a gente poder ser alimentado por isso. Versículo dessas verdades que estão aí, versículo 15, diz que Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, os céus, na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17, Ele, falando acerca do Senhor Jesus, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Amém. Versículo 18, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e Ele reconciliou consigo todas as coisas sobre os céus e sobre a terra. Amado, o mundo não gira em torno de você, dos seus interesses, da sua vontade. O mundo não gira em torno da igreja. Tudo que a gente faz, nós devemos fazer com a consciência de que Ele é o centro, Ele deve ser honrado, glorificado. Nós precisamos buscar sempre a glória de Deus. Amém. Amar a glória de Deus nos liberta de muitas das nossas vaidades, das nossas imaturidades, da obra da carne. Amar a glória dEle, desejar sempre glorificá-lo com a nossa vida, com as nossas decisões, com as nossas reações, com o nosso estilo de vida, com as nossas prioridades. Tudo que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. A Bíblia diz até do que comemos e bebemos, e tudo que a gente faz, nós devemos perguntar: o Senhor vai receber glória? O Senhor vai ser glorificado, ou sou eu mesmo? Ou eu estou buscando o meu nome, a minha honra? Amado, é muito fácil nós sermos contaminados no processo. E em sétimo lugar, Jesus é revelado nesse trecho tão pequeno de Colossenses como o cabeça da igreja. Versículo 18 diz aí no texto bíblico, Colossenses 1,18, que Ele, o nosso Senhor Jesus, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ou seja, Jesus tem uma igreja, Ele tem um povo, Ele tem uma família sobre a terra e sobre os céus, aqueles que já partiram com Jesus. E esta família o representa na terra. Há muitas pessoas de maneira ignorante ou feridas que vivem amaldiçoando ou difamando a igreja do Senhor Jesus. Há muitas pessoas que não sabem o que estão falando. Por isso nós devemos orar como Jesus: Pai, perdoa-os. Pessoas desigrejadas, ofendidas e feridas, pessoas que estão manchando a reputação da igreja, falando que igreja é tudo, menos o que a Bíblia diz que ela é. A igreja é a família de Deus. Aleluia. Há imperfeições, há imaturidades, há processos de Deus na nossa vida individual e corporativa, como igreja numa cidade, numa região ou numa nação. Mas o Senhor Jesus é o cabeça da verdadeira igreja. Sabemos que há muitas coisas que têm nome de igreja e não são, como lá em Apocalipse o Senhor Jesus fala acerca de Laodiceia, que eles tinham nome de vivos, mas estavam mortos. Porém Jesus tem uma igreja, e a sua igreja cresce por toda a terra, e a sua igreja vai avançar em todo o planeta. Como no Colossenses capítulo 1 nós vemos que Paulo elogia porque a igreja em Colossos estava crescendo, e ele diz que assim também estava acontecendo no mundo inteiro, desde os seus tempos, e ainda hoje, e assim será até o dia da volta do Senhor Jesus. Nós teremos uma parte daqueles que se dizem cristãos, vivendo na apostasia, vivendo uma vida anticristo, certamente teremos, mas o nosso papel, amado, é discernir que nós somos e devemos permanecer como igreja de Jesus. Ele tem uma igreja, Ele é o cabeça dessa igreja, Ele está aperfeiçoando essa igreja, Ele está curando essa igreja, Ele está amadurecendo essa igreja. E aí, para a gente concluir, Paulo
depois de falar tudo sobre quem é Jesus, e pense comigo que Paulo está preparando a cidade ou a igreja de Colossos, ele está preparando para o que ele vai revelar a partir do capítulo 2, de alertá-los acerca dos enganos, acerca dos propósitos de Deus, e agora depois de revelar quem é Jesus, Paulo aí sim, ele diz quem nós somos, quem nós nos tornaremos, e qual é a condição da gente permanecer como filhos de Deus. E aí ele diz, olhe comigo no versículo 22, agora porém ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que Paulo está dizendo? Nós éramos inimigos, versículo 21, nós éramos estranhos, nós estávamos praticando as más obras. Antes da gente se entregar a Jesus, amado, nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia deixa isso muito claro. Quem nós éramos? Mas agora em Cristo, como nós estamos? Versículo 22, nós estamos reconciliados. Quando você e eu cremos em Jesus, nós somos reconciliados com Deus, reconciliados com o Pai, nós somos de novo ligados a Ele. Mas aí, amado, ele coloca a condição para isso. Versículo 23, no versículo 22 e 23, o finalzinho do 22 ele diz, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Jesus está trabalhando em nós para que a gente se torne cada dia mais puro, santo, irrepreensível. Para quê? Versículo 23, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Ou seja, para que eu e você sejamos apresentados diante de Deus de maneira santa e inculpável, nós devemos permanecer firmes no Evangelho, não se desviar da centralidade de Jesus, não se afastar da comunhão viva com o Senhor Jesus, não se afastar da esperança do Evangelho que nós ouvimos e que foi pregado. E Paulo conclui o capítulo 1, mostrando agora o testemunho dele. Paulo fala dele mesmo. Olha só a partir do versículo 24. Ele diz, agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resto nas aflições de Cristo na minha carne. Paulo faz um breve resumo de quem ele sabia que ele era em Cristo. A identidade dele em Cristo era muito clara. Paulo diz o seguinte, eu sei para o que eu fui chamado. Eu sei quem eu sou. Ele diz que ele é ministro, no versículo 23, ele fala, eu me tornei ministro, e essa palavra a gente pensa que é uma palavra muito cheia de fama, mas ministro aqui é a palavra servo, escravo. No grego era usada essa expressão ministro para aqueles que remavam no fundo do navio, que não eram vistos por ninguém. Sabe, amado, nós precisamos entender que quanto mais eu sei quem é Jesus, mas eu sei que eu não passo de um servo. Eu sou filho, eu sou amigo de Deus, mas eu estou aqui para servir os seus propósitos, para fazer a sua vontade, para obedecer os seus comandos. Servo obedece, não discute. Servo obedece, não precisa entender. Servo obedece, não busca glória, não busca fama e nem aplausos. Servo faz para que o nome do seu Senhor seja reconhecido e glorificado. Amém. E Paulo deixa muito claro, nesse finalzinho do capítulo 1, que ele foi chamado para revelar a riqueza da glória do mistério, que é Cristo em nós, a esperança da glória, no versículo 27. Ele diz que ele se tornou ministro, versículo 25, da dispensação que Deus deu a ele, de cumprir a sua palavra. E ele se diz portador do mistério de Cristo. Ele foi chamado para revelar o mistério de Deus, versículo 26, o mistério que estava escondido. Que mistério é esse? Foi revelado agora. Qual é a revelação? É Cristo em nós. O mistério de Deus é você conhecer que Jesus é o Senhor, o Salvador, e habita em você hoje, e você deve viver para glorificá-lo. E concluindo, no versículo 28 em diante, Paulo entendia o seu chamado. Ele diz, este Cristo, olha o que ele diz, nós anunciamos, ou seja, pregamos, advertimos, ou seja, nós exortamos a todos e ensinamos a cada um pela sabedoria de Deus. Para quê? Para apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. Ele sabia que o chamado dele era pregar, ensinar, edificar a vida, para que as pessoas conhecessem a Jesus e se tornassem cada dia mais semelhante a Jesus. E no versículo 29, ele diz, eu me empenho e me esforço o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera em mim. Ele se esforçava para glorificar
ao Senhor Jesus, porque Jesus é único, é exclusivo, Ele é singular, não há outro nome, não há outra religião, não há vários caminhos, só Jesus é o Senhor. Aleluia. Pai amado, nós queremos pedir ao Senhor que nos revele essa verdade dia após dia, porque não é carne e sangue que nos revelam quem é Jesus, mas é o Teu Espírito. Abra os nossos olhos a cada dia, nos faça amar, conhecer, nos faça exalar o conhecimento de Cristo, como bom perfume, possamos exalar a Cristo nessa geração, no meio da congregação que o Senhor nos plantou, em nossas cidades, em nossa nação. Pai, levanta uma igreja que realmente revele cada dia o conhecimento de quem Jesus é, e nos torna parte dessa igreja todos os dias, que não venhamos a nos afastar da essência do Evangelho, da esperança do Evangelho, da centralidade de Jesus, da cruz. Nos ajuda, Pai, nos libertando, Deus, de todas as inclinações da nossa carne e das influências deste mundo e de Satanás. Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.